trouxe a Bíblia Sagrada, vamos abrir no livro de Ezequiel, capítulo de número 22, versículo 30. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 22, somente o versículo 30, a princípio, nós vamos estar lendo. Glórias a Deus. Depois de Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Glória. Todos acharam? Amém? Estão procurando? Glória a Deus. Somente o versículo 30 que diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu a não destruísse, mas a ninguém achei. Mais uma vez. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Vamos orar? Nesta oração, irmãos, apresento o varão Donizete, meu pai, que nós estávamos trabalhando ali na igreja, acabou derrubando uma madeirinha no pé, e ele tem uma joanete que inflama. Ele falou: Juninho, pede oração lá na igreja, que daí quando inflama, diz que não consegue nem andar direito, Glória a Deus. Ele falou: vamos orar. Ele pede oração lá por mim, lá na igreja. Eu falei: tá bom, vamos orar. Se estiver acompanhando a live ali, vai receber a vitória, Glória a Deus. Falei para ele: acompanha o culto lá, que nós vamos orar para você. Glória a Deus, vamos orar, pelo varão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti nesta hora. Neste momento, a Tua igreja clama ao Senhor neste lugar. Nesta noite, a Tua igreja, Senhor, exalta o Teu nome. E clamamos a Ti, Senhor, Papai, intercedendo pela vida do nosso irmão Donizete, pela vida do meu pai. Visita, Senhor, Teu filho nesta hora. Repreende toda enfermidade, toda dor, todo mal, toda seta do maligno que caia por terra nesta noite. Pois tudo aquilo que é ligado na terra, o Senhor concretiza nos céus. E nesta noite nós unimos a nossa fé em oração e clamamos intercedendo pela vida do Teu filho. E mais uma vez nós lhe pedimos: fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. As palmas bem alegres ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero estar pregando nesta noite uma palavra que vai falar a respeito do seguinte tema, irmãos? Deus colocou um tema no meu coração da mensagem desta noite, que vai falar sobre Deus está contando com alguém. Glória a Deus. Vou repetir. Deus está contando com alguém. Eu costumo dizer, irmãos, que a obra de Deus, ela não depende e nem precisa de ninguém. A obra de Deus não precisa de que eu, ou você, ou nós estejamos nela, Deus, ele não precisa de ninguém, mas Deus está contando com alguém para fazer a sua vontade. Irmãos, nós não podemos confundir. Deus, ele não precisa do homem para nada. Nós precisamos de Deus, nós somos dependentes do Senhor. Deus, ele não precisa de ninguém, mas está contando com cada um de nós. Glórias a Deus. Deus está contando com alguém para fazer a sua vontade. O texto que nós lemos aqui, irmãos, livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, no versículo 30, diz assim, E eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro
e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu encontrei. Deus estava procurando, irmãos, alguém, alguma pessoa que estivesse diante do Senhor, intercedendo, orando, fazendo a vontade de Deus, para que Ele pudesse intervir pela terra de Jerusalém. Deus procurava alguém que estivesse diante dele, tapando o muro, que estivesse diante dele, na brecha da oração, fazendo a vontade dele, para que ele pudesse interceder por toda uma nação. A Bíblia diz, irmãos, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tem horas, irmãos, que para Deus realizar uma grande obra no seio da nossa família, dentro da nossa casa, para que Deus possa operar uma grande obra no meio da nossa parentela, alguém tem que estar à disposição do Senhor para orar e interceder segundo a vontade de Deus. Aqui a palavra do Senhor diz que Deus disse para o profeta: eu procurei alguém que estivesse diante de mim, para que eu pudesse abençoar o meu povo, para que eu pudesse livrar a terra, para que eu pudesse dar vitória a Israel, mas a ninguém encontrei que estivesse na brecha da oração. Deus, irmãos, está contando com alguém. E eu digo, irmãos, que a obra do Senhor não precisa de 10, de 100, de 1000, 10.000, 1 milhão. Deus precisa de um homem. Deus precisa de uma mulher que esteja diante do Senhor, disposto a fazer a sua vontade, para que a obra de Deus ela alcance a vida de muitas pessoas. Irmãos, baste que um homem, uma mulher, se levante e se coloque diante do Senhor para orar e para buscar, para que Deus realize uma grande obra na sua família e em volta daqueles que nos rodeiam. Deus está contando com alguém. Deus está procurando alguém que esteja diante dele para fazer a sua vontade. Aqui o profeta disse: se eu tivesse encontrado alguém que estivesse tapando o muro, ou seja, alguém que estivesse ali vigilante, sóbrio, atento, se eu tivesse encontrado alguém que estivesse na brecha, eu não destruiria, eu não, aleluia, permitiria que o mal viesse sobre o meu povo. Mas ele diz: a ninguém eu achei. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer que o profeta, na visão, vendo a face de Deus, ele escuta quando Deus dos céus, ele dá um brado dizendo assim, ó: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Será que tem alguém disposto a fazer a minha vontade? Será que ainda hoje tem alguém disposto a se render ao Senhor? Será que ainda hoje tem alguém que diz para Deus, como disse o profeta: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis aqui a minha vida. Senhor, eu estou à disposição. Senhor, conte comigo para a tua obra. Senhor, conte comigo para o teu reino. Deus, nesta noite, está procurando alguém, está contando com alguém que esteja disposto a fazer a sua vontade em espírito e em verdade. Deus ainda hoje nos procura alguém. Deus ainda hoje está contando com alguém disposto a fazer a sua vontade, disposto a negar-se a si mesmo, disposto a tomar sobre si a sua cruz e o seguir para fazer a sua obra. Irmãos, muitos não querem, né? Muitos não querem deixar para trás, quem sabe, os seus desejos, suas vontades, mas ainda hoje, irmãos, Deus está contando com alguém disposto a fazer a sua vontade. Glória a Deus. E quando o homem se rende por completo ao Senhor, o que acontece? A Bíblia diz, irmãos, aqui também, né, a respeito da história deste homem Isaías, ele declara, quando ele ouve a voz do Senhor que dizia: quem que eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Isaías toma a palavra e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se coloca à disposição para fazer a vontade do Senhor.
E este mesmo Isaías, irmãos, na palavra de Deus, a presença do Senhor foi tamanha na sua vida, que ele passa então a ser conhecido como profeta messiânico. Isaías, ele vai profetizar a respeito de Jesus 700 anos antes do seu nascimento. Por que Deus vai dar revelações tão grandes para ele a respeito do que haveria de acontecer? Isaías profetiza no capítulo 7, versículo 14: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Por que Deus dá revelações grandiosas para Isaías? Por que Isaías é avisado daquele que viria em nome do Senhor 700 anos antes do nascimento de Jesus? Deus havia mostrado ao profeta o que haveria de acontecer. No capítulo 53 de Isaías, Isaías profetiza a respeito do servo sofredor. Ali ele vai descrever todo o ministério terreno de Jesus, de como ele sofreria, de como ele enfrentaria dificuldades, mas como pelo seu sangue nós seríamos curados do pecado. Isaías tem toda essa revelação, Isaías tem toda esta visão 700 anos antes disso acontecer. Sabe por quê? Sabe por que ele é conhecido como profeta Isaías? Sabe por que Deus lhe deu grandes revelações a respeito do futuro, de coisas que ainda estariam por vir? Porque quando o Senhor bradou do céu e diz: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem está disposto a fazer a minha vontade? Isaías se coloca à disposição do Senhor e diz: eis-me aqui. Senhor, pode contar comigo. Senhor, eu estou à sua disposição. Senhor, é para fazer a tua vontade, então eis-me aqui. Senhor, é para andar em teus caminhos, eis-me aqui. Será que nesta noite tem alguém neste lugar disposto a estar na posição que Deus quer para fazer a vontade do Senhor? Se tiver alguém aqui nesta noite, vamos levantar as mãos aos céus e dizer para o Senhor neste culto: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, usa-me a mim, Senhor. Ainda hoje o Senhor, ele está contando com alguém. Irmãos, Deus está contando com homens e mulheres dispostos a fazer a sua vontade, dispostos a renunciar ao mundo, renunciar a si mesmo. Porque hoje, irmãos, para fazer a vontade do Senhor, para viver aquilo que Deus ele tem para nós, não é só falar: Senhor, eis-me aqui, estou disposto, estou aqui, faça do teu jeito. Não, mas a gente também tem que renunciar a nós mesmos. Também tem que deixar para trás aquilo que nós sabemos que não agrada ao Senhor. É tomar a posição que Deus quer. E tomar a posição que Deus ele quer, tem horas que para nós temos que fazer renúncias. Temos que deixar coisas para trás. Temos que deixar amizades para trás, comportamentos para trás. Não é que eu não vou falar mais com ninguém, mas se tem pessoas que estão do nosso lado e que a gente até chama de amigo, mas que não querem saber da vontade de Deus, é hora da gente rever. A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu começar a andar com pessoas que não querem saber de Deus, se eu começar a frequentar a casa de pessoas que não querem compromisso com o Senhor, você chega na casa de alguém, é só falar de bebida daqui, é só falar de festa dali, é sair com não sei quem aqui. Se a gente manter contato com essas pessoas que não têm compromisso com Deus, infelizmente estes comportamentos passam a ser adquiridos por nós. É bíblico. As más conversas corrompem os bons costumes. Tem horas que, se a gente quer estar na posição que Deus ele espera de nós e está contando conosco, a gente tem que deixar certas amizades também de lado. Temos que deixar certos comportamentos de lado. Não dá para servir a Deus aqui na igreja, eu dou glória a Deus e aleluia, mas fora da igreja o meu comportamento não condiz com aquilo que a palavra ela ensina. Ah, pastor, mas isso aqui não tem problema. Ah, pastor, mas isso daqui não tem nada a ver. Irmãos, tome a posição, Deus vai te usar. Deus vai te revelar coisas grandes. Você vai ser abençoado nesta terra. Mas tem coisas que tem que ser deixado para trás se nós quisermos estar no centro da vontade do Senhor. Glórias a Deus. Isaías, ele se coloca à disposição e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Outro homem, irmãos, que tomou a posição com Deus e obedeceu a sua vontade foi o homem chamado Abraão. Abraão, a Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 12, que o Senhor aparece para ele e diz: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu hei de te mostrar, e ali eu vou abençoar você. Eu vou fazer de você uma grande nação. Através da sua vida serão benditas todas as famílias da terra. Abraão se coloca na posição que Deus lhe ordena. Abraão se coloca à disposição do Senhor, e Deus honra a vida de Abraão. Quando o homem se entrega por completo na vida do Senhor, Deus faz coisas grandes na vida e através da vida deste homem. Abraão, irmãos, quando Deus o chama, preste atenção. Abraão, quando Deus o conclama, Deus o escolhe, ele tinha 75 anos de idade. Quantos anos? 75 anos. A Bíblia diz que ele não tinha filhos, porque a sua mulher, até o momento tinha 65 anos de idade, era 10 anos mais nova, mas era estéril. Nunca ele conseguiu ter um filho, nunca ele conseguiu gerar. Mas quando ele ouve a voz do Senhor e obedece a palavra de Deus, a Bíblia diz que vão se passar os anos, vão se passar os tempos, mas quando ele faz 100 anos de idade, a sua mulher 90, a Bíblia vai dizer que aquilo que Deus havia lhe prometido, que das suas entranhas, que da sua descendência, se levantaria alguém que abençoaria todas as nações da terra, Deus cumpre na vida deste homem, porquanto ele se colocou à disposição de ouvir e obedecer a voz de Deus. Imagine, irmãos, não dá para explicar como que um homem de 100 anos e uma mulher de 90, que foi estéril sua vida toda, ela entra num período de gestação e tem um filho. Não tem como explicar. Mas sabe por que isso acontece? Porque Abraão se colocou à disposição de ouvir e obedecer a voz de Deus. Irmãos, Deus faz milagres que nós nem imaginamos na vida do homem e da mulher que se coloca à inteira disposição de Deus e se rende à sua vontade. Glórias a Deus. Davi, irmãos, a Bíblia diz que Davi ele era pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas no campo. Na ocasião em que o profeta Samuel vai na sua casa para ungir um dos filhos de Jessé, Davi não está nem presente. Ele era o 8º filho de Jessé. A Bíblia vai dizer que ele está no campo cuidando de ovelhas. E lá da onde ele está cuidando de gado, irmãos, naquele tempo ser pastor de ovelhas, e não só naquele tempo na cultura de Israel, mas também na cultura do Egito, que era uma grande potência naquele momento, naquele período. Cuidar de ovelhas não era um serviço honroso. Cuidar de gado, cuidar de ovelhas no pasto, não era um serviço assim, nossa, que serviço abençoado. Não era visto com esses olhos. Naquele tempo o escriba ele tinha o seu espaço, aquele que era um sacerdote, um levita, ele tinha uma honra naquilo que ele fazia. Mas pastor de ovelhas, irmãos, não tinha honra naquele momento, naquele período. Não era visto com bons olhos. E Davi, irmãos, trabalhava de pastor de ovelhas. Davi era alguém que a gente podia olhar para ele e falar assim: nossa, é um pastorzinho de ovelhas qualquer, é só um menino, está fazendo o seu serviço, um serviço que nem é muito bom de se fazer, porque tem que ficar horas e horas no sol, cuidando de ovelha. A ovelha se desraga, desgarra, fala, né? Não é desraga, não. A ovelha se desgarra, tem que ir atrás de ovelha, tem que sair para o campo, tudo queimado do sol, as unhas sujas, cheirando a ovelha. Então não era um serviço agradável. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor vem até Davi, ele tira Davi de trás das ovelhas malhadas e o coloca para ser rei sobre o seu povo de Israel. Olha o que Deus faz na vida do homem que se entrega a Deus de todo o coração. Deus tira de trás das ovelhas, Deus tira do monturo e coloca ele assentado como príncipe, coloca ele assentado para reinar. Isto Deus faz na vida do homem e da mulher que se rende por completo nas mãos do Senhor. Ruth, pastor, está falando só dos homens aí. A Bíblia diz a respeito de Ruth, uma mulher moabita, uma mulher que não pertencia à herança do povo de Israel. Ela não tinha parte nas promessas que Deus havia feito pelo seu povo.
para o seu povo, até porque ela não era israelita, ela era moabita, parte de um povo que era inimigo do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que quando o seu esposo morre, ela vai tomar uma decisão diante da sua sogra. Ela diz assim: olha, o teu Deus será o meu Deus, a tua fé vai ser a minha fé, o Deus que você serve de coração, Noemi, eu também vou servir este Deus. E a Bíblia diz que Ruth deixa tudo para trás por amor a Deus. Ruth deixa tudo para trás para estar na posição que Deus esperava dela. E Deus honra a vida desta mulher, Deus honra a vida de Ruth de tal forma que ela entra na linhagem de Cristo. Uma mulher que nem pertencia ao povo de Israel, uma mulher que nem tinha parte na herança dos filhos de Deus, ela passa a fazer parte da genealogia de Jesus, porque ela tomou posição diante de Deus. Ruth foi mãe de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, e da linhagem de Davi veio o Messias, Salvador de todo mundo, porque ela assumiu a posição diante do Senhor. Irmãos, Deus está contando conosco nesta noite. Deus espera de mim e de você uma posição de fidelidade diante dele. E o que Deus pode fazer na minha e na sua vida, se nós decidirmos andar com inteireza de coração nos caminhos de Deus? Só Deus sabe aonde Deus ele pode nos levar. Ah, pastor, mas eu não sou a melhor pessoa. Ah, pastor, mas Deus não vai contar comigo porque eu sou um pecador. Ah, pastor, mas Deus não vai contar comigo porque eu sou tão falho, eu sou tão cheio de defeitos. Sabe o profeta Isaías, que profetizou a respeito do Messias 700 anos antes dele nascer? Vai chegar o momento em que ele vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de lábios impuros, eu sou pecador, eu não posso estar contigo. E mesmo assim, mesmo ele sendo um homem falho e pecador, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Ou seja, talvez ele falava coisas que não deveria. Talvez lá quando ninguém estava olhando, até quando tinha alguém perto, ele se irritava, ele soltava um palavrão, né? Não sei, ele diz que ele era um homem de lábios impuros. Lábios impuros quer dizer o quê? Né? Os irmãos interpretem aí. E ele diz: Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou pecador. Mas mesmo assim Deus olhou para ele e disse: eu quero usar você. É com você que eu estou contando. Eu sei das tuas falhas, eu conheço os teus defeitos, eu conheço as suas fraquezas, mas mesmo assim se coloque à disposição. Deus vai usar você, Deus vai agir na tua vida. Tão somente lute, se esforce para fazer segundo a vontade de Deus, e Deus vai honrar a tua vida. Abraão, irmãos, o homem que foi chamado de pai da fé. Abraão, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 12, versículo 13, que Abraão ele vai mentir. Ele vai dizer para a sua mulher: olha, quando nós descermos ao Egito, diga que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar. Ele temeu e mentiu. Abraão também não era perfeito. Abraão também não era sem falhas, sem fraquezas. Abraão era como nós. Abraão era como eu, era como você. Abraão e Isaías tinham os seus defeitos, mas mesmo assim eles se colocaram à disposição do Senhor, mesmo assim eles se colocaram na brecha da oração, mesmo assim eles se colocaram na posição que Deus esperava deles, e Deus honrou a vida destes homens. Davi, o homem segundo o coração de Deus, irmãos, Davi foi tão vitorioso, que ele nunca conheceu derrota em toda a sua vida. Davi derrota Golias. Abraão, eu falei, é Davi, né? Eu falei, tá falando Davi, certo? Não é Davi. Davi foi tão honrado por Deus, que ele nunca conheceu derrota enquanto viveu nesta terra. Quando ele está diante de Golias, irmãos, a Bíblia diz que Golias era guerreiro desde a sua mocidade, desde criança, desde adolescente. Golias já era guerreiro. Golias era o campeão dos filisteus.
Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. Golias era valente, Golias tinha força, mas quando Davi se coloca diante dele, ele diz: eu não vou em meu nome, eu não vou na minha força. Deus estava contando com Davi, e ele diz: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E diante desta palavra, o gigante caiu por terra, foi derrotado, porque Deus era na vida do seu servo. Mas este mesmo Davi, que nunca conheceu derrota, este mesmo Davi, ele cometeu um adultério. Este mesmo Davi também não era perfeito. Este mesmo Davi também tramou o homicídio de um homem. Ele não era perfeito. Irmãos, se Deus procurar nesta noite, aqui na nossa cidade, aqui na nossa igreja, um homem perfeito em qualquer outra igreja, ele não vai encontrar ninguém. E Deus sabe disso. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus sabe que nós temos as nossas falhas. Deus sabe que nós temos as nossas fraquezas. Mas mesmo assim, sabe qual que é a palavra de Deus para nós nesta noite? Eu estou contando com você. Eu estou contando com a sua vida. Eu sei que você é falho. Eu sei que você não é perfeito. Eu sei que você tem as suas dificuldades. Mas Deus está contando conosco, irmãos, nesta noite. Deus está contando comigo e com você. Deus está contando com a sua igreja. Não tem desculpa, não dá para chegar: ah, Senhor, mas eu não sei falar. Ah, Senhor, mas eu não sei pregar. Ah, Senhor, mas eu não sei fazer isso. Mas Deus está contando com a sua igreja. Deus está contando com o seu povo. Ruth, irmãos, nem deveria ter parte com o povo de Deus, porque ela fazia parte de um povo inimigo, um povo pagão. Ruth não tinha direito na linhagem do Messias. Mas mesmo assim Deus escolheu ela. Mesmo assim Deus estava contando com ela. E ela teve que tomar a posição para que Deus pudesse agir na vida dela. O que Deus faz na vida daquele que se entrega por completo ao Senhor? Eu disse aqui, irmãos, que na vida de Isaías, Deus lhe dá revelações tão grandes que 700 anos depois, exatamente como ele profetizou, assim aconteceu. Eu disse aqui para os irmãos que na vida de Abraão, quando ele se colocou à disposição e se entregou por completo ao Senhor, quando ele tinha 100 anos de idade, um milagre que nunca havia acontecido antes aconteceu na vida dele. Eu disse aqui para os irmãos que na vida de Davi, se fosse nós olhando para Davi, nós diríamos: esse daí não vai dar nada, esse daí não vai chegar a lugar nenhum, esse daí nunca vai ser ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus tirou ele de trás das ovelhas malhadas e o colocou assentado como rei de toda a nação de Israel. Na vida de Ruth, ela nem direito tinha, mas entrou na linhagem do Messias, o Salvador, por quanto se colocou à disposição do Senhor. Se Deus, irmãos, preste bem atenção, se Deus fez isso na vida daqueles homens e mulheres, porque eles se entregaram por completo na presença de Deus, o que Deus não pode fazer na nossa vida, se nós também nos entregarmos por completo na vida do Senhor? O que Deus faz na vida do homem, o que será que Deus vai fazer na nossa vida, se nós nos entregarmos por completo na presença dEle? Para onde Deus há de nos levar? O que Deus há de fazer na vida de cada um de nós, se nós decidirmos nos entregarmos por completo na vida dEle? Sabe o que Deus ele pode fazer? E eu vou ler para os irmãos aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9. O que Deus faz na vida daquele e daquela que se entrega por completo ao Senhor Jesus? Sabe o que Deus faz? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe o que quer dizer essa palavra? Sabe o que Deus faz na vida daquele e daquela que se entrega por completo na sua presença?
Deus faz aquilo que os nossos olhos nunca viram. Deus faz aquilo que os nossos ouvidos nunca ouviram. Aquilo que nunca foi sentido no coração do homem, aquilo que você nunca viveu, aquilo que você nunca experimentou, aquilo que você achou que nunca aconteceria na sua vida, Deus é poderoso para fazer acontecer na tua história. Quais são os teus sonhos diante de Deus? Quais são os seus objetivos? Quais são os projetos do teu coração? Deus é poderoso para fazer mais. Aquilo que nós não vimos, aquilo que nós não ouvimos, aquilo que nós nunca experimentamos, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. São as coisas que Deus preparou para aqueles que se entregam na sua presença. Glórias a Deus. E em segundo e último lugar, Efésios capítulo 3, versículo 20. O que Deus faz na vida daquele e daquela que se entrega por completo na sua presença? Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Sabe o que quer dizer essa palavra? Que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pede ou imagina na nossa vida. Deus faz além do que pedimos. Deus faz além do que pensamos. Deus prepara para a nossa vida coisa que a gente nem imagina. Assim Deus faz na vida daquele e daquela que se entrega por completo na presença do Senhor. Assim Deus faz na vida do homem e da mulher que se entrega por completo aos caminhos do Senhor. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar nesta noite. Quando Deus, Ele age, irmãos, quando Ele encontra alguém que se entrega sem reservas na presença dEle, Deus faz muito além do que nós imaginamos. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Deus está contando comigo e com você. Deus está contando com a sua igreja. E eu dou um conselho para o povo de Deus nesta noite. Tome a posição que Deus espera de você. Esteja onde Deus quer que você esteja. E então Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede e muito mais do que você imagina. Deus é poderoso para fazer aquilo que nós nunca vimos, nunca ouvimos e nunca experimentamos. Assim Deus faz na vida do homem e da mulher que se entrega por completo na sua presença. Amém, irmãos? Amém. E Deus nesta noite Ele diz: eu estou contando com alguém. Eu estou esperando à procura de um homem que esteja na brecha da minha presença para fazer coisas grandes na sua vida. Amém, irmãos? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite diante da Tua presença. Aqui está, Senhor, o Teu povo que ouviu a Tua palavra nesta noite. Papai, que a Tua palavra venha penetrar no coração da Tua igreja. Que a Tua palavra venha vir funda ao coração dos Teus filhos. Que a Tua palavra venha germinar, crescer e frutificar no coração da Tua igreja. Que Teus filhos venham estar à disposição. Que Teus filhos venham assumir a posição que o Senhor espera. Porque nesta noite o Senhor está contando com alguém. Nesta noite o Senhor está contando com um homem, com uma mulher que há de se entregar por completo diante da Tua presença. Dê graça ao Teu povo, dê graça aos Teus filhos, e nós declaramos, Senhor, nesta noite, declaramos que não somos perfeitos, que não somos os melhores, mas como diz Isaías, nós declaramos nesta noite: eis-nos aqui, envia-nos a nós, Senhor, para fazer a Tua vontade e para viver na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.